E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Vasco da Gama está prestes a embarcar em uma nova jornada, com um novo comandante à frente da equipe nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, dia 25, o presidente Pedrinho fez um anúncio importante: Felipe, o maestro, será o novo técnico do Gigante da Colina até o fim da temporada. A escolha foi feita em um momento crucial da temporada, e agora a grande questão é: será que ele conseguirá levar o Vasco de volta à Copa Libertadores? Felipe, ídolo da torcida vascaína e atual diretor técnico do clube, assume um desafio e tanto. Embora já tenha experiência como treinador em clubes como Tigres, Bangu, Confiança e Volta Redonda, comandar o Vasco em um momento tão decisivo é um passo gigante na sua carreira. Ele agora terá a responsabilidade de mudar o rumo da equipe e tentar colocar o time entre os classificados para a principal competição do futebol sul-americano. Essa mudança de comando ocorre em um cenário delicado. A demissão de Rafael Paiva, após uma sequência de resultados negativos, marcou o fim de sua passagem pelo clube. A derrota por 3-1 para o Corinthians foi o ponto final para o treinador português, que assumiu o Vasco em junho, após a rápida saída de Álvaro Pacheco. Com 35 jogos no comando, Paiva acumulou 13 vitórias, 10 empates e 12 derrotas, deixando um retrospecto que não agradou a torcida e a diretoria. Agora, o que se espera é que Felipe consiga dar a volta por cima. O Vasco ocupa a 11ª posição no Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, e ainda tem chances de alcançar uma vaga na Libertadores. No entanto, os próximos confrontos não serão fáceis. Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Cuiabá estão no caminho do Cruz-Maltino, e a pressão por vitórias é imensa. A estreia de Felipe como técnico do Vasco será no próximo sábado, dia 30, às 21h30, em São Januário, contra o já rebaixado Atlético Goianiense. Esse jogo marcará o início de uma nova era para o time, e a torcida, ansiosa por uma reação positiva, deposita grandes esperanças no maestro. Será que Felipe conseguirá transformar o Vasco e levar o time de volta à Libertadores? A resposta a essa pergunta está nas próximas partidas, e os olhos estarão todos voltados para São Januário. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Na última partida entre Vasco e Corinthians, realizada no domingo, 24, um incidente raro e de grandes proporções tem feito a torcida de ambos os times aguardar ansiosa por uma decisão que pode mudar o resultado do jogo. A vitória do Corinthians por 3-1, que parecia estar consolidada, agora está em jogo, após uma análise do vídeo que pode levar ao cancelamento da partida. A decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, pode ser tomada nos próximos dias, mas, até o momento, o que se sabe é que a situação envolvendo o árbitro e um erro técnico grave está gerando um imenso debate nos bastidores do futebol brasileiro. O jogo, que ocorreu no estádio do Maracanã, foi marcado por um gol polêmico do Corinthians, que teria sido resultado de um erro de posicionamento do árbitro assistente. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, o lance pareceu ter ocorrido em posição de impedimento, algo que, se confirmado, invalidaria a jogada e, por consequência, o gol marcado. A dúvida sobre a integridade da decisão tem gerado um intenso debate nas redes sociais e agora está sendo analisada pelo STJD, que poderá decidir se a partida será anulada devido ao erro no julgamento. A torcida do Vasco está em peso, pressionando pelas devidas correções, enquanto a do Corinthians segue com um misto de confiança e cautela. A gravidade do erro e as implicações que ele pode trazer à integridade da competição são fatores que pesam fortemente na avaliação do tribunal. Nos bastidores, advogados de ambas as equipes já se preparam para uma possível batalha jurídica, defendendo suas respectivas posições e buscando garantir que a justiça seja feita. Se a decisão do STJD for favorável ao Vasco, o jogo poderá ser refeito, algo que mudaria completamente a dinâmica do campeonato.
Enquanto isso, a tensão é palpável entre os jogadores e a comissão técnica dos dois times, que aguardam com nervosismo o desfecho dessa história. O presidente do Vasco, que já se pronunciou sobre o ocorrido, expressou confiança de que o erro será corrigido, e que a competição precisa ser justa para todas as equipes. Do lado do Corinthians, a expectativa é de que a decisão do STJD mantenha o resultado, e que a equipe siga firme em sua trajetória rumo ao título. Com o futuro da partida entre Vasco e Corinthians em jogo, a torcida vascaína se encontra dividida, mas unida em um ponto: a indignação com o possível erro que afetou o resultado. A grande pergunta que fica no ar é: a decisão do STJD deve anular a partida e dar ao Vasco a chance de reverter o placar? Muitos torcedores acreditam que sim, defendendo que a justiça precisa ser feita para que erros dessa magnitude não prejudiquem mais nenhuma equipe. Mas há também quem questione a seriedade de um cancelamento, temendo que isso possa abrir precedentes para uma série de revisões de resultados em partidas com situações semelhantes. Nas redes sociais, o debate está fervoroso. O que foi aquele gol do Corinthians? Não tinha como não ver que estava impedido, disse um torcedor em um post viralizado, enquanto outros preferem destacar o desejo de ver o time em campo novamente, sem esperar uma decisão que possa arranhar a credibilidade do campeonato. Será que a anulação seria a única maneira de corrigir o erro? Ou talvez a melhor solução seria uma punição ao árbitro e uma advertência à equipe adversária, sem prejudicar o andamento da competição? A pressão sobre o STJD está aumentando, e a torcida do Vasco parece estar de olho em cada movimento do tribunal. O clube, com sua história de superação, viveu momentos de altos e baixos ao longo das últimas temporadas, e essa decisão poderá ser mais um ponto decisivo nessa caminhada. Para muitos vascaínos, essa é a chance de recuperar o que consideram um erro absurdo, mas também há o receio de que essa reviravolta gere mais frustração do que alegria caso o resultado seja novamente alterado. A grande questão é: até onde a torcida do Vasco está disposta a ir por uma decisão justa? Se o STJD realmente decidir cancelar a partida, o que significará para a equipe e para o campeonato como um todo? A vitória por 3-1 já foi comemorada pelo Corinthians, mas será que esse resultado poderá ser simplesmente apagado da história? A decisão está nas mãos do tribunal, mas a pressão das arquibancadas é palpável, e o time da Colina precisa mais do que nunca do apoio incondicional de sua torcida nesse momento decisivo. A decisão do STJD deve ocorrer em breve, e com ela, mais um capítulo controverso do futebol brasileiro se desenrolará. O impacto dessa possível anulação pode ser imenso, afetando diretamente as classificações e até a moral das equipes envolvidas. Enquanto isso, a torcida de ambos os times continua acompanhando de perto, aguardando ansiosamente por uma resposta que poderá reescrever parte da história dessa partida tão aguardada. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.